Pessoal, beleza? Então vamos fazer aqui um vídeo para falar um pouquinho a respeito das minhas primeiras impressões sobre o novo Ford Fiesta 2017 com motor 1.0 EcoBoost de 125 cavalos, 17,3 kgfm de torque a 1400 RPM na versão Titanium Plus, que é a versão topo de gama, que é a única que tem esse motor como opção. Primeiramente, esse motor está sendo importado, ele não é fabricado ainda aqui no Brasil, apesar de a base dele já ser fabricada, que é o mesmo motor utilizado no Ford Ka, de 1.0 3 cilindros, só que ele recebe o turbo, e com as variantes do turbo ele consegue ter um expoente de potência e torque muito bom, ele consegue ganhar muita potência e torque. No início, esse motor que está sendo importado, ele só funciona com gasolina, o que para muita gente pode ser ruim, mas para eu acredito ser muito interessante. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê, porque eu fiz um teste já no padrão que eu tenho feito aqui dos outros carros, então eu achei muito interessante ele ser só a gasolina. Ele também só virá com o câmbio Power Shift, tá? Não há a opção do câmbio manual. Nessa linha, eu acreditava que a Ford ia melhorar o acabamento, né? Não foi dessa vez. Continua a mesma coisa, aquele acabamento porco, aqueles bancos que a gente sente os ferrinhos dos bancos por dentro. Isso eu já sei porque eu dirijo um Fiesta quase todo dia, que é no meu trabalho, então eu conheço bem o Fiesta. O tabelier do painel é todo de plástico duro, todas as portas também são de plástico duro, né? Eles pelo menos poderiam ter utilizado o modelo de plástico injetado que é utilizado no sedã. Falando em sedã, no Fiesta Sedã, o sedã ele por enquanto não terá o motor EcoBoost, infelizmente, que é o modelo mais interessante da linha, tá? Porque é o bem melhor montado, vem do México, tem para-brisas acústico, tem até a opção de teto solar, para vocês terem a noção, e central multimídia de verdade, né? Que apesar do Fiesta ter ganhado esse sobrenome Titanium Plus, ele não ganhou nada com isso, né? Porque muita gente ia ligar aquela central multimídia nova da Ford, mas não, a Ford não colocou essa central multimídia no Fiesta. O câmbio Power Shift ele continua na mesma, né? Ele funciona bem, ele simula muito bem um automático por conversor de torque. No início, quando o carro está frio, ele dá uma certa vibrada, isso é comum, pelo menos sempre que eu usei o que eu uso no trabalho sempre foi assim, e esse não me mostrou diferente, mas esse novo motor dá um vigor, uma elasticidade ao carro impressionante. Ele deve andar tanto quanto um Up TSI, isso sem colocar nenhuma diferença, isso nós pensando num carro muito mais pesado que o Up TSI. E ainda com uma caixa dessas, né? Uma caixa automatizada de dupla embreagem. Isso é bastante interessante. Então vamos ter aí um 0 a 100 em torno de 9,2 segundos, 9 segundos. Vai ser muito rápido, né? E é muito gostoso de dirigir porque ele acelera com força, com muita flexibilidade. Apesar do 1.6 também ter muita flexibilidade. Mas é ainda maior, é inexplicável, só você dirigindo para você sentir a diferença, e realmente é muito diferente de um carro para o outro. E aquela tendência que eu falava no outro Fiesta de eu sair cantando toda hora, cantando pneu nos sinais, nesse daí se intensificou ainda mais, porque é muito mais forte, né? Mas mesmo assim, é um carro com um comportamento dinâmico exemplar, você entra forte nas curvas, o carro nem sente, o controle de tração quase não é acionado. Eu só senti que ele derrapa um pouquinho mais, porque ele começou a utilizar pneus verdes, né, de menor atrito. Então ele perde um pouquinho, bem pouquinho da dinâmica perfeita dele, mas ainda assim é uma dinâmica excelente, né? Agora a pena vai para os preços, né? Essa versão com o motor EcoBoost, ela só existe no modelo de topo de gama, né? Tem o 1.6 Titanium Plus, que está por cerca de R$70 mil, que já é absurdo pelo acabamento do carro. E essa EcoBoost que está a cerca de 72 mil, que eu acho que vale muito mais a pena porque é um motor muito mais evoluído. Não que o 1.6 Sigma seja ruim, que não, ele é excelente. Mas o 1.0
EcoBoost é um espetáculo, realmente. E com uma vírgula, que era o que eu ia falar para vocês no início do vídeo. É um carro extremamente econômico. Eu consegui no meu ciclo de teste fazer em torno de 12 km por litro de gasolina. Ele não é flex, vamos lembrar, dentro da cidade. Em ciclo de estrada a 110 km por hora, eu consegui fazer a média de 18,5 km por litro. Eu achei um espetáculo mesmo, pelo peso do carro, pelo porte do carro, pelo que ele anda. Então ficou muito bom mesmo. Agora, é aquilo que eu estava falando a vocês, né? Ele não tem aquela central multimídia que existe no sedã de topo de gama. Ele só tem o Ford, agora eu não me recordo o nome. Era o My Connection? Não era o My Connection. Agora eu esqueci o nome, que eu até gosto do sistema, entre aspas, multimídia dele, né? Que é o sistema que conecta o Bluetooth do celular e tal. Ele é bem intuitivo, né? Funciona com comando de voz, mas ele não tem uma tela multicolorida, que a maioria gosta. Não tem GPS integrado, então ele tem determinadas limitações que mostram também a idade do Fiesta já, né? Vamos pensar que esse foi um carro lançado em 2008 e que já está com uma geração nova para chegar na Europa. E eu não sei quando é que ela vai chegar aqui no Brasil, infelizmente. E ainda mais com ele fabricado aqui no Brasil, né? Agora, outro pecado é que as versões básicas do Fiesta, para quem conhece, vai se lembrar que o Fiesta começava em 2013 a partir de cerca de R$38 mil, R$38.790. Era até relativamente barato pelo carro que era, com motor 1.5S, né? Só que as versões com motor 1.5 deixaram de existir. E agora ele começa no motor 1.6 e toda a versão começa na versão SE, no acabamento SE. Lançaram agora uma versão intermediária chamada SEL, né, que é o Cell, né, a versão intermediária é a primeira que pode ter o câmbio automatizado de dupla embreagem, que adiciona ao preço do carro R$6.200, é uma opção bem cara, ainda mais que nós pensando que temos aí câmbios CVTs bem interessantes, automáticos já interessantes nessa faixa de preço. Ele também morre aquela versão Sport que havia no Fiesta, que também era interessante esteticamente dizendo, né? E depois da Cell chegam aos Titanium Plus, que são esses que eu testei, o 1.0 EcoBoost e o 1.6 Sigma, né? Que aí vem com 7 airbags, sistema de partida sem chave com sensor de presença, bancos de couro, faróis cromados, rodas de liga leve de aro 16, sensor de chuva, acendimento automático de faróis, retrovisor interno eletrocrômico, né? Mas vale a pena. Essa versão ela começa em cerca de 70.690, para falar o correto a vocês. E com o motor EcoBoost ela fica em 71.990, ou seja, vale a pena investir, já que se você quer levar um Fiesta, vale a pena gastar um pouco a mais e levar o EcoBoost. Porém, aguardem a chegada do PureTech Turbo, que virá nos 208 e nos C3, que esse motor também vai ser muito interessante, e ele virá com uma caixa automática de 6 marchas, pelo que a Peugeot está prometendo, né? Que o Peugeot não, o grupo PSA está prometendo aqui para o Brasil. Agora, se vale a pena, eu acho que é muito caro pelo carro que é. Mas como está tudo caro demais, né? Então fica difícil da gente dizer que é ruim. É um excelente carro dinamicamente, o motor caiu muito bem, ficou muito legal. Principalmente para dirigir, ficou muito gostoso de dirigir. Então é isso, gente. Comentem, compartilhem, discutam aí embaixo. Valeu!